Check one, two. Check one, two. Yeah, I think it's all right. Hello everyone, welcome back to my channel. Probably you're asking yourself, why is he speaking in English here in this channel? Because I've been watching some of his videos and they're all in Portuguese. And why English now? Well, so in case you don't know, I'm a history and English teacher, and today's video is about how I learned English and some extra things, okay? Well, I'm gonna get back speaking in Portuguese because putting the subtitle here is something really difficult, alright? So if you guys know any other easier way to do that, please let me know because what the way I do is really difficult. And so let's get back to Portuguese. Bom, por onde eu começo aqui? Essa história, ela é longa, mas eu vou tentar aqui fazer do jeitinho mais curto. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, porque o cantinho tá me incomodando. Aí, caso você não saiba, eu sou perfeccionista, tá? Depois eu vou falar pra vocês, um outro vídeo, claro, os problemas de ser perfeccionista. Mas o vídeo de hoje, vamos lá que eu fiz uma listinha aqui. O vídeo de hoje é: você quer aprender inglês, ou você já sabe um pouquinho de inglês e quer trabalhar com inglês, mas morre de medo desse negócio? Você não está sozinho não, tá? Porque eu também tive esses medos. Hoje eu sou professor de inglês há mais de 10 anos. Na verdade, este ano eu completo 15 anos. Completei 15 anos, né? No começo de fevereiro. 15 anos dando aula de inglês. E eu vou conversar um pouquinho com você sobre medos, né? Primeiro eu vou falar sobre medos, vou falar do jeito mais inusitado que eu aprendi inglês. E o jeito mais inusitado ainda pra mim, que eu me tornei professor de inglês. E também no finalzinho a gente vai falar algumas coisas um pouquinho polêmicas, né? O que eu acho destes cursos milagrosos, né? Que vendem por aí. Aprenda inglês em um mês. Seja fluente em 3 meses. Então eu vou falar minha opinião um pouquinho lá no final, tá? Então fica comigo até o final para você entender todo este processo e aí a gente vai bater um papo bem legal sobre isso. Vambora? Bom, primeira coisa que eu quero falar para você, por que que nós temos esse medo, tá? Eu vou falar com relação a mim. Como vocês perceberam, eu sou uma pessoa perfeccionista. Então, sendo perfeccionista, o meu maior medo era: não vou falar inglês perfeitamente. Mas já desde o começo, a gente já tem esse medo ali desde o começo. Quem é que fala perfeitamente desde o começo? Até hoje eu sou professor há 15 anos e eu cometo um monte de erros quando eu estou falando, tá? Você que é meu aluno, que acha que Teacher Adrian has the perfect English ever, the best pronunciation I've ever listened in my whole life, there's no such a thing, ok? A gente tem sotaque mesmo, a gente erra mesmo, porque não é a nossa língua nativa, tá? Então nós cometemos muitos erros. Nós somos assim, muito. Eu falo nós porque é o meu pensamento. Não sei se é o mesmo pensamento que você, mas pela experiência como professor de inglês eu percebo isso. Nós temos isso: ou é o inglês britânico, ou é o inglês americano, lá do Friends, do Grey's Anatomy. Olha, eu entregando a minha idade, né? Mas enfim, a gente tem essa preocupação em falar perfeitamente. Não existe isso, tá? Não existe falar perfeitamente. A gente vai cometer um monte de erro. Quando eu comecei a dar aula, eu tenho alguns vídeos de quando eu comecei a dar aula. Hoje, com toda a experiência que eu tenho, às vezes eu penso e falo assim: nossa, como eu era ruim, gente. Como que eu comecei a dar aula com este inglês? Mas eu parei para pensar aí, depois que eu comecei a dar aula, o meu inglês melhorou assim, anos, melhorou muito o meu inglês. Então, isso faz uma diferença. E para você que tem medo de trabalhar com inglês como professor, por exemplo, quem é professor sabe, qualquer coisa que você faça, você vai aprender muito mais dando aula, porque você vai ter que parar, preparar aulas, vai ter que estudar, entendeu? Então é uma coisa que te ajuda muito. Se você tem a oportunidade de ter alguém perto de você que dá um auxílio, te dá uma mão, é mais fácil, porque você vai pegar dicas, entendeu? Então não tenha medo, tá? Eu vou falar mais pra frente uma experiência que eu tive assim que eu comecei a dar aula de inglês, né? Foi um negócio muito louco. Enfim, vou falar um pouquinho mais pra frente dessa experiência com relação a medo e perder esse medo e errar e ir de qualquer jeito. Não que você tenha que dar aula de qualquer jeito, mas eu falo assim: encarar o problema e vai e faz. Então, não tem esses medos, para de pensar que você vai falar inglês perfeitamente porque você
Está muito longe do perfeito. Perfeito para mim, there is no such a thing, não existe, tá? E isso é um detalhe, tá? Você ser perfeccionista não quer dizer que você é perfeito, tá? Eu sou perfeccionista, mas eu sei que eu não sou perfeito, tenho um monte de erros e em inglês eu erro muito, muito, muito. Então, para de perder esse medo aí, para de perder esse medo, não, para com esse medo aí, está bem? E bola pra frente, vamos continuar em inglês. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a minha relação com a escola, porque até o ensino médio eu não sabia que a faculdade existia, tá? É muito chamativo essa coisa aqui, né? É muito. Não sei nem que adjetivo que eu uso para isso, porque eu realmente não sabia que existia faculdade, não sabia que existia um mundo depois da escola. Eu venho de um contexto de uma família que não foi ligada à escola por uma condição, né, da própria vida. Meus pais são analfabetos, mas enfim, é um outro vídeo. Então, eu não sabia que faculdade existia. Então, eu também pouco menos sabia que existiam cursos de inglês, essas coisas todas, porque eu não tinha condições financeiras e também não tinha acesso a esse tipo de informação. Então, como eu aprendi inglês? Eu lembro que eu estava no ensino fundamental, fundamental para o ensino médio, anos finais, né, o antigo, o ensino fundamental 2. E aí, eu estudava em escola pública, em uma aula vaga, uma amiga minha, Jaqueline Silva, lá de Pirapozinho, né, interior de São Paulo. Eu falo lá de Pirapozinho, mas eu estou em Presidente Prudente, que é, sei lá, menos de 40 quilômetros de lá. Mas de qualquer lugar que você está me escutando aí, Jaque, muito obrigado, tá? Numa aula vaga, ela estava traduzindo uma música, tá? E aí, eu falei pra ela, o que você está fazendo? Ela falou, eu estou traduzindo uma música. Eu falei, vou fazer isso também. E era aquela música assim, eu não lembro o nome da música, mas era aquela que falava assim, Wake me up when September when... Something like that. E aí a gente começou a traduzir. E aí ela fazia assim, né? Ela pegava, na nossa época, né? Na minha época, eu falando da minha idade de novo. Era assim que a gente fazia. A gente não tinha celular, eu mesmo não tinha celular porque não tinha dinheiro para isso, não tinha computador, internet, essas coisas todas. Então pegava a letra da música, ia lá no dicionário, pegava palavrinha por palavrinha, grudava ali, juntava as palavrinhas, não fazia sentido nenhum. E assim a gente ia. Mas o meu jeito, né, que eu encontrei para aprender inglês foi um jeito assim, bem esperto para mim. Eu tinha alguns colegas de sala, porque depois que eu tive essa experiência com a Jacqueline, eu descobri que existia inglês, né? Essa coisa legal. Eu gostava, né? Então, para mim era uma coisa legal. E aí, o que eu fui fazer? Os meus coleguinhas de sala que faziam inglês, que tinham dinheiro para pagar inglês, na época lá na minha cidade tinham duas escolas, que era o FESC e o CCAA, né? O FISC e o CCAA. Por que eu repeti? Eu falei a mesma coisa duas vezes. Mas enfim. FESC and CCAA. E aí, eles tinham os livros, mas eles tinham preguiça de fazer as tarefas. Então, eu já estava ali, né, naquele negócio de fazer tradução e tudo mais. Eu pegava a tarefa desses colegas, eu fazia essas tarefas, eu cobrava para fazer essas tarefas, então eu ganhava dinheiro para aprender. Então, eu não paguei um curso de inglês. Eu aprendi inglês ganhando dinheiro nas custas dos meus amiguinhos que não queriam fazer a homework. Foi assim que eu comecei. Na minha casa, tinha o DVD lá pra tocar, né? E aí eu não tinha um computador, também não tinha celular, mas eu tinha DVD, então eu engolia aqueles DVDs. Mas o assunto que eu acho interessante aqui sobre um jeito diferente que eu aprendi inglês, como eu não tinha computador e nem celular, mas eu tinha um aparelho de DVD, o meu cunhado, né, aí eu já estava quase no final do ensino médio, né? O meu cunhado, casado com a minha irmã Claudiane, o Éder, ele sempre gostou, eu também sempre gostei ali, de músicas que era o boom da época, né? Que era o R&B, o hip hop e lá lá lá, né? Você tinha Chris Brown, Rihanna, Beyoncé, Usher, and all the other singers. E todos os outros cantores. E aí, o que eu fazia? Ele comprava aqueles DVDs da Multishow, sabe? Que vinha com as legendas, com as traduções já prontas. Porque eu ficava pensando, eu não preciso ficar gastando o meu tempo indo no dicionário procurar palavrinha por palavrinha. Aquilo me ajudou? Me ajudou, mas como um adolescente, que desde sempre adolescente a gente sabe, né? A gente gosta, né? Eu gosto, eu não sou mais adolescente, mas quando eu era adolescente, mas até hoje, né? Nós gostamos dessa coisa mais ágil, né? Mais rápida. E aí, com esses DVDs, eu fazia assim, ó. Gente, é muito doido. Eu não tinha celular, não tinha computador. O que eu fazia? Eu colocava o DVD, tocava. Aí tocava o DVD, eu apertava pausa. E copiava em português o que estava sendo falado ali em inglês.
E aí depois dava play, pausa, copiava de novo. Play, pausa, copiava de novo. Então, assim, aí eu ouvia a música e sabia no meu ali subconsciente, eu não sei, o inglês foi uma coisa bem natural pra mim. Eu sabia que aquilo ali que a pessoa tava falando significava aquilo. Então eu lembro que na época era aquela música do Akon que era assim: Nobody wanna see us together, but it don't matter, no, 'cause I got you back. Só depois que eu descobri que it don't matter, it don't não faz sentido gramatical. Mas eu aprendi, entendeu? Então foi desse jeito que eu aprendi inglês, gente. Uma coisa bem assim, pra mim, hoje pensando, eu falo fora do comum. Então eu já aprendi a cantar, sabia o que aquilo dizia e depois eu ia juntando as palavras. Tipo, nobody, então é ninguém. Nobody want to see us. Então ninguém quer ver. Então assim, eu fui juntando desse jeito. Então foi assim que eu aprendi inglês. E para me tornar professor, enfim, vou falar do vídeo da faculdade depois. Fui fazer história primeiro. Eu fiz história. Ah, antes que eu me esqueça. Eu falo que eu dou aula há mais de 15 anos porque eu comecei como professor de inglês em uma escola de inglês. Mas eu dava aula particular no ensino médio. Lembra do rolezinho da Homework? Eu dava aula particular, ganhava uns trocadinhos, né? E aí eu ia comprando as minhas coisas. Então por isso que eu falo que eu dou aula de inglês há mais de 15 anos. Porque eu considero que eu comecei com 15 anos. Hoje eu tenho 30. 2023, tenho 30. Então eu falo que eu comecei dessa forma. Mas vamos falar inglês na escola mesmo, escola de idiomas. Porque eu demorei um certo tempo para ir para a escola regular porque eu não tinha um curso de letras. Eu fiz história primeiro. Depois que eu fiz história, eu comecei a ganhar meu dinheiro. Porque, assim, minha relação com a aula de história também é bem, para mim, assim, diferente. Eu saí do ensino médio com 17, entrei na universidade com 17, com 18 eu comecei a dar aula. E voltei para dar aula na escola que eu estudei. Então, o pessoal que era a terceira série do ensino médio, eles eram segundo do médio quando eu era terceiro, entendeu? E eu voltei para dar aula para eles. Mas enfim, esse é um assunto para outro vídeo. Eu comecei a dar aula de história, comecei a ganhar o meu dinheiro. Depois que comecei a ganhar meu dinheiro, eu falei, bom, vou à escola de inglês para pagar um curso de inglês e começar a estudar esse negócio direito, né? Que agora eu tenho o meu próprio dinheiro, agora eu sou professor, né? Então eu tenho o meu próprio dinheiro, eu posso ir lá e fazer isso. Fui para a escola de inglês. Chegando lá, eu fiz o placement test, né? Enfim, o teste de nível. Depois que eu fiz o teste de nível, o coordenador olhou pra mim e falou assim: Man, I think you can be a teacher. tipo, eu acho que você pode ser professor. Seu inglês já está bom. Você quer ser professor? Eu fiquei. Life goes on and 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 on. Tá, posso. Porque aí eu vi outra oportunidade em, novamente, aprender inglês recebendo pra isso, sem ter que gastar um vintém. E aí foi assim que eu me tornei professor de inglês. Então, assim, foi muito natural pra mim inglês. Foi uma coisa bem, bem tranquila, muito natural mesmo, tá? Então, assim, foi de um jeito totalmente inesperado. Aprender inglês de um jeito diferente e virei professor de um jeito inesperado. Você se lembra que eu falei lá no começo sobre os medos e tudo mais? Eu vou contar uma coisa pra você, tá? Lembra que a gente sempre comete erros. Não existe perfeição, não existe inglês perfeito. Sotaque nós temos mesmo, tá? Só não pode errar pronúncia, né? Pronúncia e sotaque são coisas diferentes. Esse negócio de soe como nativo, gente, nós temos que pronunciar de uma forma correta. Sotaque nós temos mesmo. Nós podemos soar de forma mais natural, mas essa preocupação de ter um sotaque como nativo, de falar como nativo, é uma coisa assim, bem nossa, bem brasileirinha, assim. Observa, por exemplo, um indiano, um italiano, um francês falando em inglês. É uma coisa nossa brasileira, de ficar assim, Estados Unidos, Inglaterra, eu preciso falar com eles. não é bem assim, tá bem? Vamos, foco, Adriano. Vou falar pra vocês uma situação que eu passei, que esse negócio de medo e vergonha e tudo mais. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu passei por algumas escolas de idiomas, né? Eu vou falar alguns nomes, das mais conhecidas às menos conhecidas. As menos conhecidas, eu passei pela Microcamp, né? A Microcamp, onde eu comecei. A menos conhecida também é porque é local, tá? É da minha cidade, por isso que é menos conhecida, mas não quer dizer que seja menos importante que as outras. A minha última escola de inglês que eu trabalhei foi a Call English, né, em Presidente Prudente.
interior de São Paulo. Enfim, essas são as menos conhecidas, novamente, gente, escolas boas também, mas menos conhecidas porque são locais. E eu passei por marcas, né, famosas, como por exemplo, Cultura Inglesa, CNA, Wizard, Yazid, então eu passei por esses locais também. A experiência foi quando eu fui para minha primeira grande marca, o CNA. Eu comecei a dar aula no CNA em 2000 e... Não vou falar a data não, porque vai me escapar aqui a memória. Mas eu comecei a dar aula no CNA e eu fui para um treinamento em São Paulo. Na minha época você tinha que ir para São Paulo para fazer um treinamento e tudo mais. E eu fui. Eu lembro que a teacher Silvana, que inclusive trabalha comigo hoje, ela é coordenadora do setor de inglês, né, bilíngue da escola que eu trabalho, que eu também sou professor de inglês, que ela é coordenadora do setor bilíngue até o 9º ano, eu dou aula de inglês para o ensino médio, mas a gente trabalha em conjunto. Então eu lembro que a gente entrou na mesma época. Eu, Silvana, teacher Márcio, quem mais que foi? Foi uma galera, mas eu lembro da Silvana e teacher Márcio porque a Silvana trabalha comigo e o Márcio é meu padrinho de casamento. Enfim, nós fomos para São Paulo. E aí, né, nós temos aquele negócio de fazer o treinamento e tudo mais e dar uma aula de exemplo. Quem que você acha, né, que foi sorteado no rolê para dar essa aula experimental, essa aula de amostra, enfim? Eu, tá? Nunca tinha ido para São Paulo, tá? Como um trabalho, assim, primeiro trabalho em São Paulo, né, no CNA Nacional, com vários professores, enfim. E aí eu tive que dar esse raio dessa aula. Eu estava tão nervoso, que toda hora eu errava uma palavra e os meus colegas tentavam me dar um backup ali, né? É, e eu não percebia, né? Fazia ali a mirror correction, né? Que é quando você repete a palavra corretamente, depois que a pessoa falou errado, você repete. Não repete, né? A pessoa falou errado, aí você tenta usar o contexto falando a palavra corretamente para a pessoa se tocar. Mas eu não me tocava. Então eu lembro que eu falava assim, eu tinha que falar a palavra choose, né? O verbo choose. You choose, tanana, né? E eu falava assim, so you choose, so you take this, for example, you choose a number. Aí o fulano falava assim, you choose a number, yes. Aí eu repetia, yes, you choose a number. E eu ia desse jeito. E eu fiquei a aula inteira falando desse raio de you choose, que na verdade seria you choose. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu passei esse bafão no CNA nacional, na frente de um monte de professor, e tá tudo bem, né? Depois que eu me toquei, que o Márcio me chamou no cantinho e falou assim, mano, você errou, você viu? Falei, tá, né? Claro, fiquei muito chateado, mas depois, gente, quem nunca estava dando uma aula de inglês e errou um negócio, assim, tipo, eu lembro da colega de trabalho comigo que ela queria falar prosecutor, ela falou promoter, queria falar dice, falou dado, entendeu? Então, assim, isso é a coisa mais comum. Então, bafão a gente passa mesmo, não é a nossa língua materna, a gente vai cometer erro. É só você fingir que está tudo bem. Você comete o erro e tá tudo bem. Até em português, gente. Quantas pessoas você conhece que fala pra mim fazer, ir no banheiro? Então, assim, gente, a gente aprende a falar de uma forma ok em inglês, mas não existe perfeição. E eu perdi um monte de coisa aqui do meu script. Eu faço o script não sei pra quê, porque eu mudo tudo depois, mas enfim. Deixa eu ver, dar aula particular, na universidade, tá bem. Vamos pra parte final então. Vamos para a parte final então. O que eu acho desse negócio de aprenda inglês em um mês e tudo mais? Olha, a minha opção é bem a seguinte, tá? Vou até criar 2 vídeos depois sobre isso, né? Sobre estudar em escola de idiomas ou não, e talvez um outro vídeo sobre trabalhar em escola de idiomas ou não. Então, se você é aluno, você vai assistir mais o estudar em escola de idiomas ou não. Se você é professor, de inglês principalmente, você vai ver mais possivelmente o vídeo dar aula na escola de idiomas ou não. Claro, tudo baseado na minha opinião. Agora, falar desses cursos que vendem milagre. Gente, pra mim não existe esse negócio de milagre, não. Então, assim, claro, vai depender do seu esforço ali, da sua dedicação. Você pode acelerar o seu processo de aprendizado. Sim, isso é possível. Mas eu fico pensando, Adriano, eu fico me questionando, assim, esses professores. Não é um pouquinho de audácia
da sua parte, né? Da minha parte, vou falar da minha parte, como se eu estivesse vendendo esse curso. Então vamos lá, aprenda inglês em 6 meses, fale fluentemente em 2 meses. Está bem, pode acontecer, mas eu fico pensando assim, como que eu sou capaz de vender um negócio que eu falo, vou falar assim, aprenda a falar inglês em 6 meses, sendo que eu levei, sei lá, 5 anos, 6 anos para aprender e falar fluentemente, porque entre o processo de 15 anos, né, que eu comecei a me interessar por inglês, tarará, tarará, comecei ali fazer a homework dos coleguinhas e tudo mais, até eu realmente me sentir fluente e dar aulas de inglês como professor, isso levou um tempo, gente. Eu vou colocar aí o quê? Uns 6 anos, uns 7 anos. E aí depois, dentro da escola de idiomas, aprendendo mais, né? Fazendo as provas. Fazendo as provas de proficiência de Cambridge, né? Fazendo TKT, FCE, IELTS, TOEFL, lá, 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 lá. E aí sim eu fui me sentindo mais confident, né? Fui me sentindo mais apto e, não, estou fluente. Consigo lidar com esse rolê. Então eu fico pensando, como é que eu levei 6 anos, 7 anos para estudar inglês, para aprender, e eu vou ensinar isso em um mês? É um engenheiro, por exemplo, né? Eu posso estar falando bobagem aqui, mas como é que você leva anos de uma universidade, anos de uma faculdade para aprender um negócio e aí você vende assim: aprenda a fazer um projeto em uma semana? Tem que ler as letrinhas, tá? Porque possivelmente está lá assim: vai depender do seu tempo de esforço. Você vai aprender a falar inglês, a fluência vem com o tempo. Parará, 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 parará. Então é isso. Bom, essa é a minha opinião. Gente, eu sou novo nesse negócio, eu sempre esqueço. Dá um like aí, vai, curte, comenta, compartilha, porque assim me ajuda a crescer. Acho que é assim que fala, né? Curte aí, compartilha. Se ficou até aqui, eu mereço, vai. Tchau.